A Crefisa, ela hoje já é comparada por muitos com a Parmalat daquela época. E eu queria saber se para você a Crefisa ela tem um peso maior ainda do que da Parmalat na época, embora aquele momento da Parmalat para o contexto histórico do futebol brasileiro foi super importante, sem aquilo talvez os times não tivessem no patamar que estão hoje, mas talvez a Crefisa seja mais importante ainda quando a gente olhar para o futuro. Quem vai ser maior? Quem vai ser mais pesado? A camisa com o patrocínio da Parmalat ou da Crefisa? É que a gente não sabe ainda até onde o Palmeiras vai chegar com a Crefisa, porque está em andamento. Não é que a Crefisa já saiu e a gente vai começar a analisar o que cada um fez. Sim. A gente pode analisar o que a Parmalat fez, o que aconteceu com o Palmeiras na era Parmalat e o que está acontecendo com o Palmeiras na era da Crefisa. Até o momento, apesar de o Palmeiras ter conquistado títulos em termos de importância maiores Sim. com a Crefisa, 2 Libertadores, né? Enfim, Seguidas. mas para o contexto histórico, o que a era Parmalat fez no clube foi assim, foi devolver para o torcedor do Palmeiras a alegria que tinha se perdido por mais de uma década, né? Foram quase 17 anos sem ganhar um campeonato. E a entrada da Parmalat possibilitou ao Palmeiras montar algumas seleções. O Palmeiras foi base de seleção brasileira, numa época em que a gente ainda não tinha esse êxodo tão grande para fora do país como tem hoje. Né? A gente está falando de 30 anos atrás. Sim. Parece que foi ontem para mim, porque eu vivi aquilo de uma forma muito intensa, mas já faz bastante tempo. Né? E quando a Parmalat veio para o Palmeiras, dava aquela sensação para o torcedor que o Palmeiras poderia contratar quem ele quisesse para montar aquele time dos sonhos e sair da fila e começar a ganhar um monte de campeonato, que era o sonho do palmeirense da época. Então a gente precisa se colocar na época certa da história para fazer essas análises e não ficar só, mas foi, Quem foi faz melhor? tempo. Um ou outro? Então, é difícil, porque, Acho que cada cara, quando a Parmalat chegou e o Palmeiras começou a trazer Edmundo, Roberto Carlos, Cafu, que um pouquinho depois, né? Cafu foi numa segunda seleção da Parmalat no Palmeiras, foi em 96, mas a gente tá falando de 92, 93. Então, sabe, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, César Sampaio já tava, né? Então, o César Sampaio e Evair chegaram antes no Palmeiras, eles chegaram em 91, assim, ainda antes da Parmalat, né? Mas eles eram tão bons que eles acabaram sendo fundamentais para agregar junto com aqueles que eram contratados. O Edilson, na época, o Capetinha, né? O Edilson às vezes é meio ingrato com o Palmeiras, mas ele só é o que é, ou só foi o que foi na carreira por causa do sucesso do Palmeiras. Né? Ele tem todo o direito de escolher o Corinthians como o time dele, não tem problema nenhum, porque ele também foi muito feliz e fez muita coisa no Corinthians, mas às vezes fica a sensação de que ele não tem aquela gratidão devida ao que aconteceu com ele no Palmeiras, que foi quem projetou o Edilson para o mundo. Né? Depois o Palmeiras trouxe o Rincon. O Rincon no Palmeiras jogou demais. Claro que no Corinthians ele teve mais tempo e acabou explodindo mais, mas no Palmeiras ele jogou muita bola, né? O Zinho, cara. O Zinho no Palmeiras foi um absurdo, cara. Um absurdo que jogou o Zinho. Então, isso Rivaldo. tudo era... O Rivaldo. O Rivaldo, em 94, no ano seguinte. Mano, é até legal a galera procurar esses jogos, velho, na internet, pra galera mais nova, né?